Bom dia, torcida tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo, mas puder se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí e bora pro vídeo. Vamos falar da situação de Terãs. Site traz detalhes da situação do meia emprestado pelo Fluminense ao Penharol. Então, o Terãs está emprestado do Fluminense para o Penharol. A informação é do portal Globo. O empréstimo de Terãs ao Penharol chega ao fim nesta quarta-feira, mas o meia não deve se reapresentar ao Fluminense para o começo da temporada. Ele não deve se apresentar porque ele sofreu uma grave lesão lá no Penharol. Então, de acordo firmado entre os clubes, prevê prorrogação automática do empréstimo enquanto o jogador estiver em tratamento. Dessa forma, o meia deve seguir no Uruguai por pelo menos mais 3 meses. Isso porque Terãs não pode retornar ao Fluminense lesionado. Então, ele se lesionou, vai ficar mais 3 meses no Penharol. Então, ele rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. Então, ele vai permanecer no Penharol lá por mais 3 meses. Não vai se apresentar pro Fluminense agora. Pro Fluminense seria uma boa, porque o Fluminense não vai utilizar o jogador. E também o Penharol queria, como eu falo, queria estender esse empréstimo do Terãs ou negociar ele permanência. Mas agora que ele tá machucado, ele vai ficar por lá 3 meses e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque ele ainda é jogador do Fluminense. Agora vamos para a próxima notícia. Meia Lescano do Fluminense pode deixar o clube na próxima temporada. O jovem tem conversa encaminhada para deixar o Fluminense. Lescano deve deixar o Fluminense em 2026. Isso porque o seu portenho do Paraguai deseja a contratação do meio-campista que chegou ao tricolor das Laranjeiras ao longo da última temporada. Então, ele deve deixar o Fluminense na temporada que vem. Entre Lescano e seu portenho já está perto de acertar a sua transferência. Então, a informação do jornalista paraguaio Daniel Maciel, que cobre o Cerro. A negociação já está encaminhada. No Flu, Lescano disputou somente 11 jogos e não teve tempo de marcar e nem dar assistência. Vai destacar que o Fluminense embolsou 5 milhões de dólares, 26 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos do meia paraguaio. Então, Lescano deve deixar o Fluminense para a próxima temporada. 90% garantido que ele deve deixar o Fluminense. Na minha opinião, acho que o Fluminense podia fazer como é que fala? Podia fazer um empréstimo do Lescano para ele ganhar minutagem, entendeu? Ganhar experiência. Aí para 2027 ele voltar pro Fluminense aí, entendeu? Porque é jovem ainda, tem muita carreira pela frente ainda. Se for o Fluminense só emprestava ele para ele ganhar uma experiência. Aí depois trazer ele de volta, porque o dia tá sendo difícil achar um meia campista. Agora vamos para a próxima novidade. Sobre o Lima. Santos faz consulta por Lima do Fluminense para 2026. Então, o Santos sondou o Lima para a próxima temporada. Um fator que pode influenciar, facilitar uma negociação é a recente negociação entre os clubes pela transferência de Soteldo. Então, o Fluminense comprou o Soteldo por 30 milhões ao Santos. O Fluminense vai pagar em parcela. Isso pode facilitar, né? A Fluminense pode dar o Lima pro Santos e descontar um pouco desses 30 milhões. Também outro clube que estava interessado no Lima é o São Paulo. Mas acho que não vai pra frente não. Mas vamos ver, né? Pro Lima seria uma boa. É bom que ele ganha minuto, ganha mais minutagem. Entendeu? Porque o Fluminense ele fica mais no banco. Eu acho que o Juventude vai contar com ele para ano que vem não. Se eu fosse ele, arrumasse outro clube para ele jogar mais, ter mais minutos. Porque o Fluminense eu acho que ele vai ter mais minutos não. Agora vamos pro caso do Guilherme Arana. Então, o Fluminense avança por Arana e aguarda acerto entre empresário e Atlético Mineiro.
Então, já tá tudo resolvido entre o Guilherme Arana e o Fluminense. O Fluminense também já até resolveu a sua compra com o Galo. O que tá deixando esse acerto chato é o empresário se acertar com o Galo. Toda hora tem alguma coisa interrompendo. O Fluminense já negociou a compra com o Galo. O Fluminense já tá acertado com o jogador. Agora tem que esperar o empresário e o Galo se resolver para o Fluminense anunciar o seu segundo reforço para a temporada que vem. Agora eu vou falar do Marlon, do Botafogo, que foi pro Palmeiras. O Fluminense liberar a bolada com o ida de Marlon fez ao Palmeiras. Então, o Fluminense deve pegar uns 600 mil por ter 2% de direito do Marlon, porque foi criado na base do Flu, é cria de Xerém, então o Fluminense tem 2 direitos do Marlon e vai pegar 600 mil. O Palmeiras comprou ele por 35 milhões. E o Fluminense tem 2%, vai pegar 600 mil do Marlon. E vamos falar da situação do João Aras. João Aras deu uma entrevista ontem, depois do jogo com o Manchester United e Wolverhampton. Ele deu uma entrevista pro Fred Caldeira, TNT. Falou que se voltar pro Brasil, a prioridade dele sempre vai ser o Fluminense. Ele falou que tem um carinho muito enorme pro Fluminense. E ele falou que também que só não depende dele, depende do Fluminense. E se ele voltar pro Brasil vai ser pelo Fluminense, que ele vai, a preferência dele. Mas ele falou que também só não depende dele, também depende do Fluminense. E o Fluminense tá monitorando o João Aras, porque em janeiro vai ter uma reunião entre os representantes do João Aras e o Wolverhampton para resolver a situação do João Aras. Se ele vai permanecer lá no Wolverhampton, ou se ele vai procurar outro mercado, ou se ele vai voltar para o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar chegar janeiro, esperar a reunião, ver o que vai acontecer. E o Fluminense pode facilitar a vinda dele pro Fluminense, porque ele falou que já tem a vontade de voltar pro Fluminense, entendeu? Aí pro Fluminense vai ser mais fácil. A Fluminense pode, como é que fala? Negociar um empréstimo dele com opção de compra. Ou o Fluminense pode pagar o que o Wolverhampton já pagou pelo João Aras e depois devolver e morrer a dívida. O Fluminense pode... Tem várias opções pro Fluminense. Se ele quiser que o João Aras volte, tem várias opções pro Fluminense. É isso aí, rapaziada. Poder se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí de onde vocês estão assistindo o vídeo. Até a próxima. Tamo junto.